A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à EBD Inovadora para aprendermos juntos a palavra de Deus. Eu me chamo Apio Favacho, sou obreiro na Assembleia de Deus Monte Sião, aqui em Belém do Pará, sob a coordenação do pastor Paulo Neves. Nesse momento eu convido você a fazer uma breve oração para darmos início à nossa pré-aula da EBD. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, te convido neste momento, meu Deus, toma toda a primazia, todo o direcionamento, Senhor, quando nós vamos iniciarmos, Senhor, essa pré-aula. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Quero aproveitar a oportunidade, meus irmãos, para parabenizar a todos os professores, coordenadores, alunos da IBD que participaram conosco dessas lições. Estamos terminando esse trimestre, é a última lição desse trimestre, a lição de número 13, e eu quero parabenizar você que ficou conosco, nos assistiu, se esforçou para assistir a essas aulas. Que Deus possa te abençoar grandemente, poderosamente a sua vida. Bem, meus amados irmãos, nós vamos estudar a lição de número 13, mas antes queremos resgatar a lição de número 12, que foi uma lição muito abençoada, Salmo 139, Senhor, tu me sondas. Essa lição falou da onisciência, onipresença e onipotência de Deus e como Deus está a todo momento conosco. Na nossa lição de hoje, Salmo 146 a 150, Aleluia, louvai ao Senhor. O texto áureo, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Salmo 150, versículo 6. A verdade prática nos diz assim: o culto pentecostal é cheio de louvor e adoração. É importante também, queridos irmãos, nós sabermos os nossos objetivos da lição. O primeiro objetivo nos diz assim: identificar o autor, título, data, classificação e os espaços de adoração de acordo com o Salmo 150. O segundo objetivo, compreender a música como instrumento de evangelização, adoração e aprendizagem sobre Deus. E o segundo objetivo, reconhecer que a igreja nasceu no meio do fogo do louvor e da adoração. É importante, na nossa classe, nós passarmos isso para os nossos alunos, para que eles possam ter um melhor entendimento dos objetivos da lição. Na nossa introdução diz assim: Aleluia! Os salmos 146 a 150 formam uma elaborada e completa doxologia. São coros, cânticos e hinos apoteóticos de louvor a Deus. Todos começam e terminam com a palavra Aleluia. Então o salmista, queridos irmãos, nesse momento aqui, ele não está interessado em pedir algo para ele, mas em adorar ao Senhor. Ele esquece as suas necessidades, ele esquece aquilo que ele precisa, ele se preocupa exclusivamente em adorar a Deus. É interessante também que nesses salmos 146 ao 150 vem a palavra aleluia, indicando que Deus ele tem que ser adorado a todos os momentos das nossas vidas. Essa palavra aleluia, ela está na transcrição da Almeida Revista Atualizada. Tem algumas Bíblias que não tem, mas elas estão assim: louvai ao Senhor. Tem o mesmo significado. Essa palavra aleluia, ela é uma transliteração de uma frase em hebraico que significa louve ao Senhor. Então tem o mesmo significado. Vamos para o primeiro tópico, que diz assim: aspectos gerais, autor, título e data. Como notamos, o Salmo 150 não contém título em itálico, com o nome do autor. Contudo, o poema apresenta uma grande afinidade com o texto de Crônicas. Nós estamos aprendendo que esse Salmo 150 ele não tem um autor, que possamos cravar o nome dele. Porém, ele tem alguma semelhança com o livro de 1 Crônica, capítulo 15, versículo 16, quando o salmista ele dá ordem ao chefe dos levitas que
constituísse os seus irmãos a cantores, que com seus instrumentos adorasse ao Senhor e levantasse a sua voz muito alta, com alegria. Então, tem uma certa semelhança também devido aos instrumentos, que são os mesmos instrumentos usados lá em 1 Crônica 15:16, com o Salmo 150. Mas isso não nos permite, né, encravarmos e dizer que o salmista Davi, ele é o autor desse salmo. Algumas pessoas dizem, até Charles Spurgeon, ele afirma a sua autoria, a autoria davídica, porém não podemos confirmar que realmente esse salmo é do salmista Davi. Então, isso aqui até faz parte de um dos nossos objetivos da aula, em sabermos, né, o autor desse salmo. Então, podemos afirmar que não tem o nome do autor. O segundo subtópico do primeiro tópico diz assim: classificação e importância. O Salmo 150 é um cântico de aleluia. Então, podemos classificar esse Salmo 150 como Salmo de aleluia. Assim como os outros, dos 146 ao 150, eles são conhecidos como Salmo de aleluia, porque são salmos de louvor, como já falamos. Algo interessante também que aprendemos aqui, que estamos aprendendo, é sobre o Robert Estienne, que é um francês que foi o autor de um projeto de formular a Bíblia em capítulos e versículos. No século XIII surgiram outros eruditos como Stephen Langton, que era um inglês e que também trabalhou nessa obra e fez, né, a Bíblia em capítulos. Porém, não concluiu, e só depois de 300 anos aparece esse erudito francês, Robert Estienne, que em 1553, ele, por se preocupar com as pessoas que entendessem a palavra de Deus, ele criou esse sistema de capítulos e versículos, que hoje serve muito bem para as nossas vidas, para a interpretação, para uma melhor compreensão do texto bíblico. Assim quanto o Salmo 1 é o introito e que prepara o adorador para louvar a divindade ao longo de todo o saltério, o Salmo 150 é a doxologia final, um brado triunfante que convoca todo ser que respira a louvar a Deus. Então, enquanto o Salmo 1, ele é o início, ele é o começo da adoração, o Salmo 50 ele chega no seu ápice, aonde o adorador ele vai dar o melhor que ele tem para adorar a Deus. E essa palavra, a doxologia, me chama muita atenção, porque ela significa uma expressão poética e musical de louvor a Deus. A doxologia é uma palavra feminina que contém duas palavras, né? Formam duas palavras interessantes, duas palavras em grego, doxo e logia. Doxo, glória, logia, palavra, que traz o sentido de usar palavras para formar louvor a Deus, para dar forma ao louvor a Deus. Essa palavra ela é muito importante e nos chama a atenção, porque o salmista ele chama o adorador para dar o seu máximo, ele faz uma convocação. Olha aí, o Salmo 150 é um majestoso brado de convocação a todo ser vivente. Então ele chama o adorador para adorar o Senhor com tudo que ele tem de melhor. O terceiro subtópico do primeiro tópico diz assim: os espaços de adoração. Salmo 150, versículo 1 ao 2. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muito grandeza. Então, o salmista está falando aqui, né, dos espaços de adoração, o santuário, o firmamento. Mas é interessante também que aprendemos aqui que ele mostra a quem se deve adorar. Ele mostra aonde podemos adorar, o lugar aonde podemos adorar e por que o adorar. E devemos adorar a Deus. Aonde? No santuário, no firmamento. Por quê? Porque pelos seus poderosos feitos. Porque Deus ele tem feito coisas grandiosas nas nossas
vidas e devemos adorar ao Senhor. Há muito tempo, o povo de Deus na antiguidade, eles adoram ao Senhor. Eles adoravam no tabernáculo, no templo, na sinagoga. O próprio Jesus, em Mateus 21, versículo 13, ele reconhece o templo como a casa de Deus e lugar de oração. Então é bom adorarmos ao Senhor. É bom estarmos juntos na igreja, né, nos templos, com nossos irmãos em unidades, adorando a Deus, adorando ao Senhor. Você pode ser um adorador na tua casa, você pode ser um adorador lá no teu trabalho, na tua faculdade, no teu colégio. Você é um adorador. Não devemos adorar somente na igreja, é bom, mas devemos adorar o Senhor em todos os lugares. Não é o lugar que faz o adorador, mas o adorador, ele faz o lugar. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele já demonstrou para aquela mulher samaritana, que está registrado em João, no capítulo 4, como se deve adorar. Ela não sabia o lugar. Ela dizia que os pais dela falavam que era em Samaria, mas os judeus diziam que era em Jerusalém. Mas Jesus deixou bem claro que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então você é um adorador, adore a Ele, aonde você estiver. Adore com teus irmãos, na igreja, no templo. Adore na rua, adore no teu carro, adore no ônibus. Chame a presença de Deus, porque Deus, ele é atraído quando você o adora, quando você louva Ele. Você atrai a presença de Deus. Não devemos calar o louvor a Deus em seu santuário. Se não temos espaço no lar, o Senhor edificou uma casa onde temos liberdade para adorar a Deus. Todos os seres vivos são convocados a essa adoração. Não podemos perder o deslumbramento de adorar o Senhor sob o firmamento. Então, meu irmão, é interessante você falar com tua classe, falar com teus alunos, a importância de não só adorar na igreja, mas adorar aonde eles estiverem. O lugar que eles estão, eles são verdadeiros adoradores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua grandeza. Poderosos feitos coletivos e individuais enche-nos de motivo para participar desta celebração diária e ininterrupta. Não podemos parar de adorar a Deus, mas devemos adorá-lo a todo momento das nossas vidas. Segundo tópico, importância da música. Evangelho musical, Salmo 150, versículo 3. Louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Assim, quanto permanecem como reprodução fiel dos ensinos de Jesus, hinos são excelentes instrumentos de evangelização. Não envelhecem, constituem um imenso patrimônio espiritual para quem os sabe guardar e retirar tesouro. Mateus 13, 52. Então, meus irmãos, a música ela é importantíssima para as nossas vidas, tanto na área de evangelismo, como também na área da adoração e no conhecimento a Deus. É também um dos nossos objetivos que nós falamos no início dessa lição, que a música ela é importante, ela é essencial para o evangelismo. Quantas pessoas não foram evangelizadas ouvindo canções, ouvindo hinos pautados realmente pela palavra de Deus, hinos inspirados. Eu mesmo, quando eu não era crente, eu escutava louvores e aqueles louvores tocavam na minha vida, tocavam na minha alma. Então, ele é sim importantíssimo, a música é importante. Imagine nos templos, se não tivéssemos os ministérios de louvores, se não tivesse a música, como seria a nossa liturgia nos nossos cultos? Porque Deus, ele habita entre os louvores. O louvor atrai a presença de Deus, desde que essa música esteja pautada dentro da palavra de Deus. Temos que ter sim um cuidado de verificar se realmente essas canções, esses louvores, contêm
realmente são pautados pela palavra de Deus, mas que a música ela faz toda a diferença na nossa vida, na vida da igreja, com certeza ela faz sim toda a diferença. Ela é importante para as nossas vidas. O segundo subtópico do segundo tópico diz assim: voz, instrumento e corpo. Salmo 150, versículo 4 a 5. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Ficamos impactados com os detalhes musicais do Salmo 150. Nós notamos aqui que a variedade de instrumentos e de sons. Há instrumentos que são mais baixos, há instrumentos cujos sons são mais altos, de acordo com a ocasião. Há instrumentos que são usados em guerras. Então, uma variedade de sons e instrumentos, mas tudo para a glória de Deus. É interessante também, eu notei aqui que tem um instrumento chamado adufes, né, que é o tamborim. E esse tamborim, ele era usado muito pelas mulheres. Então, o salmista, ele não deixa de fora também as mulheres. Mulheres também, elas são adoradoras do Senhor. Nós vemos que as mulheres, como Miriam, como Débora, Ruth, elas eram pessoas também que adoravam o Senhor tocando esses instrumentos, né, com toda a força, com todo o ânimo. Voz, instrumento e corpo. Nós devemos adorar o Senhor com tudo que nós temos, com a nossa voz, né, com o instrumento, com o nosso corpo, como fala aqui, com danças, né? Então, tudo para a glória do Senhor Jesus. Deus, ele não faz acepção de pessoa, mas é importante que todos nós adoramos ao Senhor Jesus. O terceiro subtópico do segundo diz assim: quem respira? Salmo 150, versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Olha que interessante. O Criador assoprou a vida dentro do nosso corpo. Está lá em Gênesis 2, 7. Agora, essa mesma corrente de ar serve para exaltá-lo. Não temos como ficar inerte. Temos vida. Podemos louvar ao Senhor. Quem respira, louve. Então é interessante, Deus ele criou o homem, soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e fez o homem alma vivente. E agora esse mesmo fôlego de vida que está dentro do homem adora a Deus. Olha que interessante, o homem tem essa necessidade de adorar a Deus. Ele precisa adorar a Deus. Não é que Deus precisa da adoração do homem. Deus ele não é movido pela adoração do homem. Não, mas é o homem que precisa adorar a Deus, porque quanto mais o homem adora a Deus, mais ele se aproxima de Deus, mais ele é uma pessoa feliz, porque o homem é um adorador por excelência e ele precisa adorar. Quando ele não adora a Deus, ele adora o mundo, as coisas do mundo. Ele adora o sol, ele adora a lua, ele adora as estrelas, porque está distante de Deus. Mas o salmista, ele convoca a todos, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aqui ele está falando de todos, até mesmo dos animais. Todo ser que respira deve adorar a Deus, porque ele é bom, porque ele tem operado maravilhas no meio do seu povo. Então, queridos irmãos, adore ao Senhor. Adore com tudo que você tem de melhor. Você é um adorador por excelência. Terceiro tópico, culto pentecostal. Primeiro subtópico do terceiro tópico. Nosso culto. Efésios 5, do versículo 18 ao 19. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aqui está falando, queridos irmãos, do nosso culto, o culto em unidade. O apóstolo Paulo ele está falando aqui para os irmãos de Éfeso, para eles não se embriagar com o pecado, porque eles iam ter problemas, mas que eles viessem se encher
do Espírito. E é interessante que encher do Espírito não era só uma pessoa, mas era em comunhão, era no agrupamentos de pessoas juntos, né, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, quando a igreja ela se reúne num só propósito de adorar a Deus, a igreja ela se enche do poder de Deus. Esse enchei-vos aqui é um ato contínuo. Todos os dias devemos nos encher. Em todas as nossas reuniões com a igreja, juntos devemos buscar a presença de Deus. Foi assim que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando os discípulos estavam todos reunidos em um só propósito, em uma só comunhão, adorando ao Senhor. E eles foram impactados com a glória de Deus, foram cheios do Espírito Santo. É por isso que a igreja ela nasceu no meio do fogo e do louvor de adoração. Olha só, esse mesmo coração de adorador encontraremos em Paulo e Silas. Década depois, o dia de Pentecostes, Atos 16, 25, estão presos, flagelados pelos chicotes, famintos. Certamente, porém, à meia-noite, tem mais disposição para louvar ao Senhor que muitos de nós, no conforto de nossas modernas igrejas. Então, muitas das vezes, estamos na igreja, mas não estamos, de fato, adorando ao Senhor como Ele merece. Olha Paulo, olha Silas, fazendo a obra de Deus, fazendo o trabalho do Senhor, mas foram pegos, apanharam, sofreram. Mas a Bíblia diz que encarcerado, mesmo encarcerado, amarrado ali em prisões, mas perto da meia-noite, eles oravam e louvavam a Deus. E Deus se manifestou naquele lugar. A glória do Senhor estava lá porque foram atraídos pela adoração de Paulo e de Silas. Então, meus irmãos, que possamos a cada dia ter ânimo de nos encher da presença de Deus, quando estivermos juntos na igreja, adorando, louvando, exaltando ao Senhor, porque foi uma ordem, enchei-vos do Espírito. E o segundo subtópico do terceiro tópico diz assim: louvor espontâneo. Salmo 150, versículo 1. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário. Cada crente tem liberdade para glorificar Deus no santuário. Glória a Deus, aleluia, hosanas e outras expressões bíblicas pertencem à nossa história e são bem-vindas em nossos cultos. Onde tem fogo, não há espaço para cultos frios. Então aqui, queridos, o comentarista está colocando algo interessante, que é o nosso culto de louvor a Deus espontâneo, que possamos ter espontaneidade de adorar o Senhor, abrir os nossos lábios, dar glória a Deus, dar aleluia, levantar as nossas mãos, porque nós somos brasas, e quando as brasas elas se encontram, o fogo pega. Então não tem como ter culto frio. Nós somos pentecostais. A igreja do Senhor, como já foi falado, ela nasceu no meio do fogo, do louvor e da adoração. Com certeza os discípulos ali em Atos dos Apóstolos, quando eles estavam esperando a descida, né, de serem batizados pelo Espírito Santo, eles estavam adorando a Deus, eles estavam louvando ao Senhor, eles estavam em um só propósito. Então, nos nossos cultos, que possamos abrir os nossos lábios para contagiar, que possamos levantar as nossas mãos. O culto não é como simplesmente nós queremos, mas é como Deus quer nas nossas vidas. Então, que não haja culto frio, mas que haja cultos fervorosos, cheios do poder de Deus, porque a igreja do Senhor é uma igreja viva, é uma igreja lavada, comprada, remida pelo sangue do Cordeiro. Deus ele nos chamou para fazer a diferença. E nós somos pentecostais, nós somos do fogo, nós somos pessoas que realmente buscam a presença de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro subtópico do terceiro tópico diz assim: Assembleia de Deus. Salmo 150, versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Aqui nos conta a história da nossa igreja. A chegada do missionário Gunnar Ving e Daniel Berg, em 1910, iniciou um grande movimento de Deus, que logo sacudiria Belém do Pará, e daqui todo o Brasil e até o exterior. Então, esses homens, quando eles saem lá do seu país, Deus dá uma missão para eles. E a missão era vir aqui para Belém do Pará. Passaram lutas, passaram dificuldades, mas Deus os usou em um grande movimento pentecostal. Deus aqui os usou e a igreja ela se expandiu, não somente em Belém do Pará, mas no Brasil e no mundo. Então nós, queridos irmãos, fazemos parte dessa história. Você faz parte dessa história. Então nós somos frutos do trabalho desses dois homens, desses dois missionários que Deus levantou, que não sabia nem a nossa língua, não sabia nem o lugar que eles iriam, mas eles chegaram até aqui na direção do Espírito Santo e foi levantado um grande trabalho, um grande mover de Deus. E hoje nós estamos aqui, fazemos parte desta igreja que tem história. Então que possamos não deixar morrer essa história, porque a igreja do Senhor ela é uma igreja viva. A igreja do Senhor ela não é uma igreja morta, ela não está parada, ela está trabalhando, ela é renovada, ela está cheia do Espírito Santo e está preparada para partir com o Senhor. E você, nós fazemos parte dessa história. A aplicação pessoal diz assim: devemos louvar o Senhor nas nossas casas e templos. Os nossos corais, cantores, solo e orquestras precisam estar tomados pelo propósito da adoração. Então, que possamos continuar nesse mesmo espírito de adoração, adorando a Deus em todo momento, na sua igreja, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Colocar na nossa mente que nós somos verdadeiros adoradores. Quero aproveitar também para convidar você, para você estudar conosco o livro de 2 Coríntios, Nova Criatura, que será o novo trimestre. Bem, meus amados, eu convido todos vocês para nós fazermos uma oração, para nós encerrarmos nossa aula, nossa pré-aula. Vamos orar, encerrando. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma lição abençoada. Continua conosco, abençoa os professores, os coordenadores, os alunos, Senhor, poderosamente. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você, fazer um pedido para você nos ajudar. Se você achou essa lição relevante para a sua vida espiritual, eu quero também convidar você para você nos abençoar, compartilhando as nossas lições, a nossa lição, dando seu like, comentando e também se inscrevendo no nosso canal. Assim você está sendo abençoado e também, com certeza, vai nos abençoar. Amém?